E aí, tranquilinho, professor Dalmo Azevedo? Prazer te conhecer. Se você não me conhece ainda, se você não fez nenhum trabalho comigo, seja bem-vindo. Se você já me conhece, ótimo revê-lo. Vamos começar aqui o nosso trabalho, vamos começar nossas gravações sobre direito processual penal. Nessa primeira aula, o que eu vou querer trabalhar com você é te passar algumas informações essenciais e já dar início ao nosso estudo. Então, eu quero te passar uma metodologia, primeiro, como que nós vamos trabalhar. Eu quero te passar as introduções, os conceitos iniciais e nós já vamos começar a analisar o nosso trabalho. Antes de tudo, deixa eu te explicar a metodologia de trabalho que nós vamos desenvolver. Primeiro, antes que você me pergunte por que eu optei pelo processo penal, a ideia é muito simples. Primeiro, pedidos de muitas pessoas, né? Muita gente pedindo para trabalhar processo penal, direito penal. E segundo, porque você não encontra um material legal na internet. E eu tenho optado por trabalhar esses pontos que exatamente a galera não tem explorado muito. Não por uma questão de, eu vou me dar bem, eu sou o único, até porque isso vai ser uma consequência natural. A intenção mesmo é o quê? A intenção é oferecer para você uma coisa que ninguém está oferecendo. Tem alguns até cursos de processo penal bem pequenininhos, não trabalham muito especificamente, mas a intenção é atender a uma demanda de muita gente me pedindo para trabalhar do meu jeito, do meu estilo de dar aula, né, esse processo penal. Então nós vamos trabalhar uma matéria muito legal, muito complexa e ao mesmo tempo extremamente divertida, no bom sentido da palavra, né, para você poder se preparar para a sua prova de concurso. Claro que uma coisa que eu vou te pedir só é sempre prestar atenção nos nomes, nos títulos das aulas, porque às vezes você está estudando para uma prova específica, uma prova de tribunal, prova da polícia, né, uma prova de Ministério Público, OAB que seja, a primeira fase de preferência, né, porque a segunda fase tem que fazer um trabalho um pouco mais ignorante do que eu vou fazer aqui com você, mas sempre analisa ali, mas serve para você fazer uma revisão também sem problema, tá? Até para a OAB. Você vai ter que dar uma olhadinha ali, claro, e ver se aquele assunto bate, porque eu também não quero que você estude coisa que não tem necessidade, porque nós vamos fazer um curso completo aqui, completíssimo, nós vamos pegar o Código de Processo Penal inteiro, inclusive as leis de fora que são necessárias. Então nós vamos fazer um curso muito completo aqui, por isso que ele vai ser longo, grande, extenso, mas as bancas não pedem processo penal todo. Algumas, né? Algumas loucas, mas não pedem. Eles estabelecem ali o título tal, o capítulo tal, então eu só peço a você para ir acompanhando o que realmente é essencial para você, tá? Para você não ficar estudando igual um louco. Mas qual a metodologia que eu vou trabalhar? Grande parte do tempo eu vou trabalhar isso aqui, eu e você batendo papo. Então eu peço a você papel, caneta, né? Vai fazendo anotações, vai observando o que eu estou falando com você, para você poder receber bem a informação e ter aí anotadinho, tudo bonitinho. O pessoal que está cadastrado no meu site vai ter acesso aos módulos, né, aos pedaços da minha apostila até o final, que eu estou reescrevendo minha apostila, tá? Só para explicar por que eu não disponibilizo a apostila inteira. Eu estou reescrevendo ela para deixar ela 100% atualizada. Eu apaguei minha apostila de 2015, apaguei completamente. E estou escrevendo uma nova para você. Então lá no final do curso a gente vai ter uma apostila inteira, que eu vou escrevendo e preparando as aulas ao mesmo tempo. Então lá no final eu disponibilizo para você sem problema, mas vai pegando aí porque eu estou montando de um jeito que ao final você vai unir todas as folhas e vai virar uma apostilinha completa para você sem problema. Mas anotações, anote o máximo que você puder, que a gente vai conversar bastante. Eu quero levar essa aula de processo penal como se estivéssemos nós num boteco tomando uma cerveja. A ideia é essa, vamos conversar. Porém, em algumas aulas eu vou usar o recurso do quadro, algumas anotações, algumas observações, quando for necessário fazer algo mais visual. Mas eu vou evitar ao máximo, eu vou usar mais tela, mostrar o artigo, né, quando for necessário também, para você poder analisar comigo. Tá? Então, anotações, essa é a ideia. Né? Você tem o poder do pause, que é maravilhoso. Né? Se você quiser alguma coisa, volta, pega o conceito, anota alguma coisinha aí. Na apostila vai estar tudo já especificado para você, mas o bom aluno é aquele que consegue pegar uma informação e transformá-la na informação que você sabe que recebe melhor. Então não custa nada você pegar um conceito que já está aqui e reescrever do teu jeito, né? Que aí quando você escreve do seu jeito, você absorve melhor, você recebe melhor informação. Cada um estuda como acha que deve, porque cada um tem um sistema de estudo que se enquadra melhor. Cabe a você encontrar esse sistema. Mas o que a gente vai fazer aqui nessa aula especificamente? Como eu te falei, eu gosto sempre de iniciar com essa introdução. Por que eu quero fazer uma introdução de trabalho com você? Não adianta você sentar para estudar um curso de alguma coisa se você não tem noção do que aquele curso vai te explicar. Pô, você vai fazer um curso comigo de Código de Processo Penal, fora outras leis, mas o foco é o CPP. Se você não sabe nem para que existe o CPP, não adianta porra nenhuma. Então eu sempre gosto de fazer isso. Vamos entender aonde nós estamos indo. Nós temos duas legislações muito importantes dos anos 40, CPP e o Código Penal, o CP. Você sabe que o Código Penal é um direito totalmente diferente do nosso. Porque, apesar de eles serem, obviamente, interligados,
Lá no Código Penal, o que se estuda são as condutas ou atividades que o Estado considera como ilícitas, ilegais, e que a gente espera que você não cometa. A função do Código Penal, e aliás o princípio da legalidade penal estabelece exatamente isso, e se você estudou constitucional você vai lembrar o que eu estou te falando, tem um princípio lá que diz para você o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O princípio da legalidade, que se encontra tanto lá no direito constitucional, né, dentro dessa ideia da legalidade penal, né, tanto no constitucional quanto no artigo 1º do Código Penal, esse princípio estabelece que, se eu quero que aquela conduta seja punida caso alguém cometa, eu preciso primeiro ter uma lei tipificando, estabelecendo qual é o ato que eu pretendo punir. Então, a ideia do Código Penal é isso: estabelecer, primeiro, definição do crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Segundo, estabelecer a penalidade, nem pena sem prévia combinação legal. Pega o Código Penal, vai dar uma volta nele aí. Claro, ele vai trazer a parte teórica, concurso de pessoas, vai trazer a aplicação da lei penal. Só que boa parte dele é voltada para tipificação, condutas ilícitas. Se fizer isso, sofre isso, se fizer aquilo, sofre aquilo, e essa que é a função dele. Agora, ao mesmo tempo que você tem o direito constitucional dizendo que tem que ter essa previsão, você também tem o direito constitucional trazendo para você um princípio chamado princípio do devido processo legal. Então, vamos usar termo do constitucional. Eu tenho o princípio da anterioridade da lei, que traz para você a ideia de que tem que ter uma lei antes para poder aplicar algo sobre você, que foi essa que eu te falei agora, né? Lei anterior que o defina para que seja um crime. Só que ao mesmo tempo você tem o chamado princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e ampla defesa, princípio da presunção de inocência. Todos eles dizendo a mesma coisa, né? Seja administrativo, judicialmente, você tem direito a um devido processo legal. Ninguém vai te considerar culpado, né? Ninguém será considerado culpado senão com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tudo que você pensar, ninguém terá restrição dos seus direitos, nem da sua liberdade, senão com um julgamento, um processo feito por autoridade judiciária competente, o princípio do juiz natural. Todos esses princípios têm uma característica, não à toa eles são ligados ao devido processo legal. Todos esses princípios têm uma característica muito importante. Dizer para você que, mesmo que você se enquadre naquilo previsto no Código Penal como atividade ilícita, para que você sofra uma punição, é necessário que seja seguido uma sequência de procedimentos previamente estabelecidos, na lei, claro, para que ao final, tudo corretamente, você aí possa sofrer ou não uma punição, que é o tal devido processo legal. Quando você fala em processo, você pensa numa sequência de procedimentos pré-ordenados determinados pela lei. Então é claro que para que eu tenha a possibilidade de punir você por ter cometido aquele ato infracional previsto no Código Penal, eu preciso seguir uma sequência de procedimentos. E é aqui que entra o Código de Processo Penal. A primeira coisa que eu faço eu tenho que identificar a atividade que eu pretendo punir. Código Penal. Identifiquei? Eu preciso seguir toda uma sequência para que eu possa punir esse cara. Código de Processo Penal. Então o Código de Processo Penal tem como grande função, além de, obviamente, estabelecer outras regras maiores do processo, mas determinar para você como que se inicia e como que se define um processo, como que se analisa a conduta, até antes mesmo da fase processual, e como que se aplica a punição lá no final. Por isso que o CPP está aqui. Então o que nós vamos estudar é a parte técnica do nosso direito penal. Enquanto você está mais preocupado com a parte material no direito penal, aqui a gente vai na parte técnica. Aqui eu vou te dizer o que vai acontecer caso aquela atividade seja cometida. Como que o Estado precisa agir, como que a autoridade policial, a autoridade judiciária vão lidar com essa situação. Então, é muito importante você perceber, o CPP é a parte técnica da nossa relação com aquele indivíduo que cometa uma atividade infracionária, ilícita, errada e que nós pretendemos punir. Tranquilo? Então o que a gente vai estudar aqui e é isso que é o pesado do CPP, é todo o regramento para que você ao final tenha o chamado devido processo legal, aqui, criminal. Tranquilo? O que a gente precisa entender nessa primeira aula? Que eu quero que você leve, além, obviamente, do entendimento do que é o CPP, eu quero que você leve essa informação que eu vou te passar agora, que essa informação é a base do nosso estudo. Uma coisa chamada pretensão punitiva. O Estado detém a pretensão punitiva. Pretensão punitiva é o poder que o Estado detém de submeter um agente, de submeter um indivíduo
a um procedimento e a uma penalidade, caso aquele procedimento comprove que há algo a ser atacado, confrontado. A pretensão punitiva, ela inicia no momento em que eu quero levantar informações suficientes para poder confirmar que realmente aconteceu alguma coisa e a autoria, e leve isso a um procedimento que me dê o poder de aplicar uma penalidade, uma punição a esse cara. Então, pretensão punitiva é toda a etapa em que o Estado submete uma pessoa a um procedimento. Eu estou usando muito termo procedimento porque é essencial que você entenda, e eu vou te mostrar isso em aulas, a diferença gritante entre procedimento e processo. Tá? Mas a pretensão punitiva é esse procedimento que você vai submeter alguém para aplicar uma penalidade, porque no final a intenção identifiquei um ato infracionário, quero punir, porque punindo eu faço com que ele pare de fazer e, consequentemente, sirva para que outros também parem. Pelo menos essa é a nossa ideia inicial. Só que a pretensão punitiva, dentro do direito processual penal, ela passa por etapas extremamente complexas. Eu preciso que você entenda esse ponto aqui, porque esse aqui é a base do nosso trabalho. A pretensão punitiva se subdivide em duas fases. Primeiro eu tenho a chamada fase investigatória ou fase investigativa. Essa fase é uma fase que, eu vou te explicar ela todinha, fica tranquilo, eu vou te dar isso tudo, tá? Eu estou te dando só os conceitos iniciais, só uma abertura de trabalho. Essa fase investigatória é aquela que é marcada, ela é caracterizada por levantamento de informações, confirmação da autoria, além de tudo, materialidade. Essa etapa ela é marcada por toda a confirmação, levantamento, colheita de informações necessárias para que eu possa juntar isso tudo em um ato que se apresente ao Poder Judiciário e que gere a segunda fase, que é a chamada fase judicial. Então, a fase de investigação, a fase investigatória, é a primeira etapa da pretensão punitiva. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter certeza do que eu estou buscando. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter certeza de que ocorreu aquele fato. Eu preciso ter certeza que foi aquele cara que fez. Eu não posso submeter você a um procedimento sem ter certeza que houve alguma coisa que foi você que fez. E mesmo depois de confirmado tudo na fase investigatória, eu não posso aplicar uma penalidade de forma direta a você. Então eu preciso partir para a segunda fase, que é a fase judicial. Essa fase judicial, aí ela já vai passar pelos procedimentos dentro do Poder Judiciário, vai ter um juiz em sua condução. E nessa fase judicial é que eu utilizo aqueles elementos levantados na investigativa, produzo novos elementos comprobatórios, e a partir do final disso, da análise disso tudo, eu posso aplicar a devida penalidade, ou quem sabe até absolver o cara, se confirmar que não houve nada. Mas pretensão punitiva se desenrola em toda essa história. Primeiro a confirmação, depois o levantamento de provas para que eu tenha aplicação de penalidades. Então, você vai notar que assim, a fase investigatória é gigantesca, nós vamos trabalhar muita coisa. E você vai notar que existem terminologias específicas para cada etapa, tem características para cada etapa, então é muito importante que se você é aquele cara que acha que o direito se desenvolve o cara matou alguém, pega esse cara, leva para o juiz e acabou. O pensamento não é esse. A gente precisa passar por toda aquela etapa de o cara matou alguém, isso passou pela delegacia de polícia, a polícia vai fazer todo o levantamento, levou isso para aquele que detém o poder, o titular da ação, gerou um procedimento processual, Ministério Público, seja lá quem for, aí depende da ação penal ser pública ou privada, a gente vai falar disso também. E lá no final falar em aplicação de penalidade. Então não fique achando que fez, juiz, acabou. Tem todo um caminho para ser percorrido. É isso que o CPP monta pra gente. Tá, o CPP logo no começo tem disposição preliminar, besterol é rápido, a gente vai passar por isso também em momento oportuno, mas vamos direto logo para a fase investigatória, que é o começo do CPP. Não, mas você não vai falar de princípios, fontes? Não, não vou. Nós vamos falar de princípios durante as aulas. Nós vamos inserir os princípios durante as aulas. Eu não vou preparar uma aula só de princípios. Porque eu vou começar, se eu fizer isso com você, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou trazer um monte de artigo, um monte de informação que você nem estudou ainda. Então vai ficar... Você pode na hora ficar, poxa, eu não entendi, mas eu vou entender depois. Eu prefiro que você já saiba. Porque quando eu for falar do princípio, lembra, tal, que ainda revisa. Fontes, nós vamos conhecer todas aos poucos, sem fazer esforço nenhum, e nós vamos falar das qualificações. Não tem problema, não se preocupe. Tá? Nós vamos fazer todo esse trabalho, vamos inserir tudo aos pouquinhos. Nada de correria. Como eu te falei, isso aqui é um curso gratuito, então graças a Deus eu não preciso ficar me prendendo àquela... Eu não tenho um edital na minha cara. Claro que eu estou focando em alguns editais que já estão próximos, aí algumas provas que nós temos,
Então nós vamos visualizar algumas coisinhas numa sequência para poder atender demanda de outras pessoas, né, de interessados, claro. Mas eu não estou preocupado com o tempo. Então se eu precisar de 300 aulas, eu vou gravar. Se eu precisar de 50 aulas, eu vou gravar. Tô nem aí. Tá? Só para a gente poder formar uma informação aqui. Já guarda isso na cabeça, que a partir do próximo vídeo a gente vai trabalhar a fase investigatória e vamos começar a desenvolver isso tudo. A fase investigatória ela é conduzida por aquilo que a gente chama de autoridade policial. A fase judicial é aquilo que a gente chama de autoridade judiciária. Você que estudou direito constitucional, o seu professor te falou isso. Toda vez que você vê autoridade policial, pense em delegado, pense no representante da polícia. Toda vez que você vê autoridade judiciária, pense em juiz. E aqui a gente vai ver isso de uma forma muito mais direta para você. Tá? Uma forma muito mais concreta. Tranquilo? Então, vamos parar aqui. Pô, Dalmo, já? Sim, isso aqui é só o começo. É só uma fase de apresentação. A partir do segundo vídeo a gente vai porrar. Tá? Então, fase investigatória. Esse é meu foco. Vamos desenvolver um trabalho bem legal daqui para frente. Prometo a você. Tá? Então, nos vemos na nossa próxima parte dessa aula 1 que a gente está desenvolvendo. Um abraço.